Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a roda do ano sobre a festividade hoje o Lamas, né, o Lugnasad, que a gente também comemora seguindo pelo norte. E a gente vai explicar um pouquinho por que a gente faz isso no nosso coven aqui da Wicca das Bruxas. É uma polêmica, né? As pessoas parece que elas não questionam, você segue pelo norte, você segue pelo sul, se você está no sul, você tem que inverter o calendário e fazer as festividades de acordo com o inverso do calendário original. Quando a gente fala da roda do ano, a gente está falando sobre o trânsito do Sol, né? É a roda do Sol, é o movimento do Sol. São solstícios, equinócios e os meios dentre esses solstícios e equinócios. Então a gente já não está falando de uma coisa cuja referência é a Terra, a gente está falando de uma coisa cuja referência é o sistema solar. E nesse movimento, do mesmo jeito que a gente não inverte os signos, né? Quer dizer, uma pessoa que nasceu hoje nasceu no signo de Leão. O signo de Leão é um signo do domicílio do Sol, né? Eu tenho conhecimento de astrologia, eu sou astróloga. É o domicílio do Sol, o Sol está mais forte nesse signo, e mesmo que aqui seja inverno e no hemisfério norte seja verão, a energia, a força da vontade que representa o Sol, ela está representada nesse dia, porque estamos no signo de Leão. Para mim não faz muito sentido falar que nós estamos hoje comemorando o Imbolc, né? E principalmente quando chega na época do Halloween, então, porque é signo de Escorpião, é o signo da morte. E assim, e se a gente for pesquisar, essas festividades, elas são comemoradas em muitas culturas que não têm origem celta e que têm hemisfério norte, hemisfério sul, elas são comemoradas em muitas culturas. E essas culturas, elas seguem pela energia presente que é pelos signos, né? Então você vai ver o Quarupi aqui no Brasil, ele é praticado na época de Escorpião. O Dia dos Muertos no México também é no signo de Escorpião. E a mesma coisa a gente fala de outras festividades, a gente fala fogueira de São João, a gente fala esses costumes, eles não perduraram gratuitamente, né? Esses costumes eles perduraram porque eles faziam sentido, né? Você sente, você tem o coelhinho da Páscoa, o ovinho da Páscoa, porque é o início, é o começo do ano, é o signo de Áries, é o impulso vital que está surgindo, né? E o Lamas, né? Ela é uma festividade que ela representa, é muito bonito o símbolo do Lamas. Ele representa a força solar se entregando em sacrifício, dando a sua luz para o trigo, para o milho, né, para os vegetais que são considerados solares, porque são amarelos. E também representa o Deus seguindo a sua morte para o submundo, onde ele vai aurir mais forças, mais capacidades, mais sabedoria pelo mundo dos mortos, né? Então é a ideia de que está no cristianismo, as cartas do tarô, o Odin, quando ele faz as runas, é sempre assim, alguém de autoridade, né? Alguém que representa o divino, né? Um pai divino, que faz um sacrifício pelo bem maior. Quer dizer, não se espera dos filhos, dos fiéis, o sacrifício. O sacrifício é quem faz, é quem é grandioso, né?
E a ideia do Deus sacrificado que se torna grão para alimentar o seu povo, tem a ver com o que foi para nós, né, é o sentido do aquilo que foi plantado na época do Ostara, as sementes que foram plantadas e hoje a primeira colheita. E essas sementes, elas não são só no sentido da agricultura, tá, gente? As sementes, assim, a gente começa o ano com um impulso vital, uma vontade de fazer as coisas, vontade de acontecer. A gente vai eh, plantando, cultivando e isso no trabalho, nos negócios, enfim, na vida. E agora vai chegando o fim do ano, a gente vai começando a ter as primeiras colheitas. O Lamas é o festival da primeira colheita, depois vem o Mabon e depois vem o Halloween, que já é a preparação, né, para o fim do ano. E nesse momento é a hora que a gente começa a pensar se aquilo que a gente plantou, se a gente está colhendo, se aquilo que vingou, né, se vingou, se aquilo que a gente plantou precisa de mais alguma coisa, uma mudança, uma reestruturação, eh, uma adaptação para estar melhorando. E a gente também tem que entender que existe uma renúncia, né? Toda vez, tudo que é novo, toda vez, a visão, né, da espiritualidade pagã é uma visão de um mundo em que você tem um tempo cíclico, né? Essa visão que a gente faz os sabás, que a gente faz essas festividades, é uma visão de uma da vida da natureza em que está sempre começando, amadurecendo, colhendo, morrendo e voltando a nascer, é cíclica. Então, quando a gente pensa que a gente tem sempre que passar por pequenas mortes, né? Pequenas perdas, pequenas renúncias, pequenas transformações, mudanças de hábitos. Nós estamos vivendo um período que o mundo todo está vivendo essa necessidade de estar fazendo algumas mudanças até bem drásticas, né? E a gente precisa fazer porque a gente tem uma colheita e para um bem maior. E aí, eu acho que a questão que eu acho mais bonita desse festival é a reflexão sobre o que seja esse bem maior. Em alguns vídeos eu já mencionei a ideia de que você tem que ter um propósito de vida. E quando a gente fala propósito, às vezes as pessoas têm relaciona com a ideia de vocação, de algo relacionado muito à profissão, né? Então, tá, o meu propósito de vida é ser médico, o meu propósito de vida é ser engenheiro. E, na verdade, a profissão e mais alguns conjuntos de dons que você vai ter, eles são meios para a realização do propósito de alma. Então você tem uma certa habilidade, essa habilidade ela inclina para um tipo de atividade profissional, mas você não tem só aquela habilidade e você vai aprimorar seus recursos pessoais, né, naquele trabalho. Mas às vezes o que é o seu propósito de alma é algo que você percebe que aquilo lá vai ser só uma linguagem, vai ser só eu tive essa percepção, por exemplo, quando eu era astróloga e eu achava que o astrólogo é o máximo, né? A gente está entendendo os ciclos, a natureza do ser humano, sabe ler as pessoas, é fantástico, né? E aí um belo de um dia eu falei assim, tá, gente, acertar o que vai acontecer, acertar como que a pessoa não traz grande coisa não acrescenta, né, muita coisa na vida de alguém. Você tá acertando, tá? Você é uma boa astróloga. Você tá prevendo e a previsão bateu, beleza, a pessoa vai te procurar outra vez. Mas existia uma coisa que era maior,
né? E aí a gente percebe que mais aspectos meus, mais aspectos daquilo que eu estava desenvolvendo, eu podia acrescentar. E, inclusive, a minha perspectiva religiosa, espiritual, né? E foi aí que a gente começa a desenvolver, falou assim, não, gente, eu não tenho que acertar, eu tenho que ajudar as pessoas a crescer. E aí, não é só com a astrologia. E aí a gente vai sentindo que o propósito vai crescendo, né? É aquela coisa, a gente percebe que o alcance, o bem que a gente pode causar, são coisas maiores do que aquilo que a gente está imaginando. Então, a minha preocupação deixou de ser acertar, mas passou a ser poder ser uma orientadora, ser uma facilitadora. Depois veio ainda o outro momento, que era a pessoa desenvolver os próprios potenciais, desenvolver a sua capacidade mágica, enfim. E aí foi indo. Quando a gente fala, então, em propósito de alma, a gente está falando de uma coisa que envolve todo o seu ser. E quando a gente fala de você fazer o bem maior, esse propósito de alma, ele atinge não só muitas pessoas, mas ele replica, né? É aquela coisa que você faz alguma coisa para alguém, aquela pessoa desperta, e aquele despertar ela vai passar para mais alguém, que vai passar para mais alguém, e aquilo de repente vira desencadeia uma mudança maior. Quando a ideia do sol, o sol podia brilhar, trazer calor, mas a ideia de que o sol ele vai dando as suas últimas forças, né? Porque no hemisfério norte tem essa ideia de que é o ápice do verão e vai começar a declinar o sol, né? Então ele está dando as suas últimas forças para que vocês tenham o alimento, que aquilo vai te aquecer quando vier o inverno. É uma análise simbólica de um processo de que você tem que caminhar a sua vida para você ter recursos e chegar num determinado momento que você tem um legado, né? Você tem um legado, você tem algo que uma síntese de todo o seu esforço, mas que ele não representa só um benefício para você ou para poucas pessoas que têm acesso àquilo que você realiza. É algo que você está fazendo que fica para a posteridade. É o momento, então, hoje, de que quando vocês forem acender e uma vela amarela, laranja, é um domingo, né, que eu achei legal, que hoje vai ser um Lamas que vai coincidir com um Sunday, né, o dia do sol. A gente vai poder não só agradecer o alimento, agradecer esse sacrifício, essa ideia de que a natureza está sempre dando, está sempre se renovando, e a gente tem que pensar naquilo que a gente tem que também renovar, aquilo que a gente plantou no nosso, naquilo da nossa semeadura de vida, as coisas que precisam ter uns ajustes e fazer essa reflexão. É uma data, Leão é um signo festivo, né? Uma data festiva. Normalmente as festividades eram com práticas esportivas, com coisas nós estamos tendo na Olimpíada, né? Tá muito leão, esse leão dessa vez. Então a gente vai pedir para vocês, bom, quando vocês tiverem em dúvida a respeito de seguir pelo norte, seguir pelo sul, reflitam um pouquinho sobre essas ideias, né? No nosso coven, as pessoas são livres para optarem pelo sistema que preferirem, mas assim, a gente só orienta que existe um propósito que a gente. Para mim, soa como se estivesse sendo contra, sabe? Como se a gente estivesse combatendo uma coisa porque está fazendo ao contrário do que foi concebido. Afinal de contas, assim, a gente segue uma religião que tem origem no hemisfério norte, né? Então, vem as práticas de lá, né? Enfim, mas enfim, de qualquer jeito a gente não vai ter os recursos, todos os materiais disponíveis que se poderia usar em função de não sermos de lá, né? Ah, fazer uma coroa de uma guirlanda de carvalho, né? A gente vai fazer, então, a gente tem que entender que
tem um outro sentido além disso, né. Esse vídeo é dos vídeos que alunos e seguidores estão sugerindo. A gente pede que vocês continuem participando, é importante. O nosso canal tem crescido, mas eu acho que podia ter uma forcinha a mais. Todos que puderem compartilhar, comentar, dar sugestão e sem contar que se inscrever e dar o like, né? A gente agradece, tá certo?